Boa noite a todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em especial, saúdo aos nossos visitantes. Eu sou o pastor Rafael, auxiliar do reverendo André Joia, aqui na igreja. Sejam todos muito bem-vindos à casa do bom Deus. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Marcos 2, 18 a 22. Nosso tema para essa noite é sujeição plena a Cristo. Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 18 de Marcos 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, Senhor? Agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor seja conosco, que seja o Senhor falando aos nossos corações, Senhor, que não seja o pregador, mas que seja o Senhor, ó Pai. Nós somos completamente dependentes de Ti, clamamos a Ti que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento correto, ilumine as nossas mentes e aplique aos nossos corações a Tua verdade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, quantos aqui se consideram nostálgicos? Sabe o que quer dizer isso? Um apreço por coisas antigas, coisas que já passaram. Sabe, o chocolate da garota antigamente era tão mais gostoso. Esse tipo de coisa. Por exemplo, se você for numa loja de eletrônicos, né? Hoje em dia não existe mais CD, DVD, acabou isso tudo, né? Agora é tudo digital, né? É o tal do streaming, né? Spotify, YouTube e tal. Mas se você for, você vai encontrar lá alguma coisa imitando uma vitrola, que não tem nenhum lugar para colocar o disco, não tem nada. Mas ela é idêntica a uma vitrola. Aí o que você vai fazer? Você vai conectar lá seu telefone, né? Que é algo novo, algo atual, algo moderno, né? Mas está ali meio que adaptado com uma coisa antiga, né? Adaptado ali para o som sair de algo parecido com uma vitrola. Para aqueles que gostam de jogar videogame, né? Hoje em dia o negócio é realidade virtual, aí bota lá aquele óculos e tal. Mas quem viveu nos anos 80, 90 ainda quer jogar aqueles joguinhos que é tudo desenhado, tipo Mario, né? Esses negócios assim. Aí pegam às vezes um negócio moderno, mas botam um jogo antigo. Por quê? Está juntando algo novo com velho, né? A gente gosta de viver do passado, né, Elias? Principalmente botafoguense, né? Não, peraí. Deixa eu deixar uma coisa clara. Eu sou botafoguense, gente. Então eu posso falar, tá? Então a gente vive de passado, das glórias do passado, lá do tempo de Garrincha, Newton Santos, Didi. Eu nunca vi nenhum desses jogar, tá? Mas você vê, como botafoguense sou, sei, todos os jogadores, né? Enfim, nós temos aí essa coisa, né? Esse apego, às vezes, não que o passado seja ruim, não é isso, tá? Mas a gente tem, às vezes, esse apego e quer pegar a modernidade, coisas novas, atuais e adaptar com a antiga, como o melhor exemplo é o da vitrola, né? Você está ouvindo ali um podcast num toca-disco, né? Por quê? Foi uma acomodação ali que foi feita. O texto aqui que nós lemos e que agora nós vamos passar a expor, tem um pouco dessa ideia. Claro que isso vai ficar mais claro para o final, né? Para o nosso último ponto,
mas de algo novo que não pode ser contido por aquilo que veio antes. Mas até chegarmos lá, nós precisamos entender o que se passa aqui, né? A nossa passagem começa no verso 18, e o nosso primeiro ponto é o conflito intensificado. Está lá no verso 18. O que quer dizer isso, pastor? Bem, meus irmãos, se vocês têm acompanhado as exposições aqui em Marcos, vocês se lembram que no capítulo 2 começa a oposição a Jesus, né? Então os fariseus, os escribas começam a questionar Jesus. Isso vai culminar, a gente vai ver domingo que vem, no plano para tirar a sua vida, quando vai ser discutida a questão do sábado, né? Então tiveram já algumas passagens em que essa oposição vai se intensificando, e essa intensificação continua no texto de hoje, né? E em cada um desses embates, o que acontece? A autoridade de Jesus esfarela as fórmulas e categorias que são apresentadas a ele, sempre num tom provocativo. Nós já vimos isso anteriormente, por exemplo, quando ele perdoa pecados, e aí, sem externalizar em palavras, em seu coração os escribas questionavam: quem é ele para perdoar pecados? E aí Jesus sabe, porque eles são dos corações, e ele fala: o que é mais fácil, perdoar ou dizer levanta e anda? Certo? Esse foi o primeiro embate. Um outro embate, o reverendo Joia pregou, foi aquela passagem em que Jesus vai na casa de Levi, né, Mateus, e come, se assenta junto com publicanos e com pecadores. E aí novamente ele é questionado, e ele fala: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Esses embates continuam. A nossa passagem de hoje faz parte disso. Especificamente no nosso texto de hoje, qual é a questão que é levantada? A questão do jejum, como vocês já puderam observar na leitura. O que acontece, meus irmãos? Os contemporâneos de Jesus fariam possíveis analogias àquele movimento iniciado por Jesus na Galileia e aos outros movimentos religiosos mais presentes, quais sejam o dos fariseus e o de João Batista. Então, Jesus é questionado do porquê de os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuarem, como é de costume, mas os seus discípulos não jejuam. Naturalmente, seriam feitas comparações ao ministério de Jesus, aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Não é à toa que, por exemplo, teve uma passagem que nós já pregamos aqui, né, que Jesus prega na sinagoga, e qual é o comentário das pessoas? Não, nunca jamais ouvimos coisas assim, ele prega com autoridade maior do que a dos escribas. Então essas comparações seriam feitas, e existiam 3 pilares para a religião judaica do primeiro século, e Jesus é confrontado em todos esses 3 pilares. Isso fica até mais claro no Evangelho segundo Mateus. Quais são os 3 pilares da piedade judaica do primeiro século? A oração, o dar esmolas e a prática do jejum. Então, aqui, sobre o jejum. O que era o jejum, então, para um judeu do primeiro século? Né? Bom, meus irmãos, se nós olharmos na lei de Moisés, na verdade, só existe um dia no ano em que o judeu precisava jejuar. É o dia da expiação. É o Yom Kippur, até hoje, a data celebrada pelos judeus, certo? Na lei de Moisés, só tinha essa regra. Olha, um dia, um jejum de 24 horas no dia da expiação, uma vez no ano. Mais à frente, lá no livro de Esther, existe a festa do Purim, que é uma memória acerca do livramento que Deus dá aos israelitas contra os seus inimigos, lá na Pérsia, né? Eles seriam massacrados, e eles recebem autorização real para se defenderem, eles vencem os seus inimigos. É estipulado por Esther, então rainha, lá na Pérsia, esse feriado, né? Teriam festividades, mas antes da festa, o que? Teria lá um jejum, mas é só isso. Então por que eles estão falando de jejum? Acontece que os ensinamentos dos mestres judeus, que foram se acumulando ao longo dos séculos, que não são palavra de Deus, mas tradições, estipulavam outros tipos de jejum. Por exemplo,
Existia um jejum para lamento em tragédias nacionais. Então, lá na destruição do templo de Jerusalém, quando Nabucodonosor invade e destrói o templo, né, a gente tem um registro no livro do profeta Zacarias de um jejum por lamento diante daquela tragédia. Jejum por motivos de crise, guerra, fome, praga, seca. E um terceiro tipo de jejum seria o jejum autoimposto, por diversas razões pessoais. Por exemplo, Davi, quando Batseba engravida do seu primeiro filho, certo? E aí ele estava esperando para ver se a criança ia viver ou não. E ele estava fazendo o quê? Jejuando, certo? Então, quando chega lá a notícia de que a criança morreu, ele encerra o seu jejum e tal. Mas era um jejum o quê? Autoimposto. E é esse jejum autoimposto que nós vemos aqui no verso 18. É sobre isso que Jesus é questionado. Não estão perguntando para ele sobre o jejum do dia da expiação ou da festa lá estipulada por Esther. Não está tendo nenhuma tragédia, nenhuma guerra, apesar da dominação romana. Lá nos escritos rabínicos da época de Jesus, o que estava estipulado com relação ao jejum autoimposto? Que ele deveria ser feito 2 vezes na semana, às segundas e quartas-feiras. Está lá no Talmud, que é um registro dos ensinamentos dos mestres de Israel. Então, é desse jejum que está sendo falado aqui. Era um jejum que os fariseus faziam e, pelo que o texto fala, os discípulos de João Batista também, era um jejum 2 vezes na semana, às segundas e quintas-feiras, melhor dizendo, falei quarta, segunda e quinta. Embora isso não fosse requerido pela Escritura Sagrada, tá? Eles faziam voluntariamente esse jejum. E enquanto aquele jejum lá do dia da expiação durava 24 horas, o jejum que os fariseus faziam, e provavelmente os discípulos de João, em regra durava do nascer do sol até o fim da tarde. Mas o fato é, meus irmãos, isso é o mais importante. Nos dias de Jesus, a prática desse jejum se tornou o quê? Um pré-requisito de compromisso religioso. Um sinal de humilhação e penitência diante de Deus. E uma ajuda geral na oração. Ainda que fosse algo externo, certo? Jesus depois questiona, lá no Evangelho segundo Mateus, como eu comentei, quando você jejuar, lava o rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando, porque Jesus olha para o coração, mas externamente falando, isso se tornou um requisito. E aí, diante dessa importância que a prática do jejum tinha para se avaliar a piedade de alguém, algumas pessoas observaram que existia uma diferença gritante entre os discípulos de Jesus e os demais religiosos da época. Mas é uma diferença gritante, ora, mas a piedade se mede pela prática do jejum. O pessoal está aqui 2 vezes na semana jejuando e tal, orando, pá, mas a gente está vendo esses discípulos de Jesus só comendo, indo lá para banquete na casa de publicano, sentando com pecadores. Que história é essa? O que está acontecendo? E aí vem a pergunta. E percebam o tom provocativo na pergunta. Por que os discípulos deles jejuam e os seus não, Jesus? Você não está entendendo? O jejum é um sinal de piedade. A pergunta está insinuando o quê, meus irmãos? Olha, se você e os seus discípulos quiserem ser levados a sério, vocês precisam dar atenção ao protocolo. Vocês precisam atender isso aqui. Então, beleza. Agora a gente entendeu o quê? O conflito. E qual é a resposta de Jesus a isso? Jesus responde, esse é o nosso segundo ponto, que a validade do jejum depende da presença dele, do noivo. Ele vai dar sua explicação através da metáfora do banquete de casamento, né? Mas o ponto é, a validade do ato do jejum depende de Cristo. Não é Cristo e o seu ministério que dependem da prática do jejum. Então, contra o pano de fundo melancólico do jejum, por que melancólico, pastor? Ora, meus irmãos, o jejum é associado à privação, a sofrimento, a tristeza, a contrição, a fraqueza.
Então é um pano de fundo de fato triste, né? de dificuldade física quando a pessoa está jejuando. Diante desse pano de fundo, Jesus propõe o quê? A figura de um banquete de casamento. Meus irmãos, vocês precisam entender o que significa um banquete de casamento no primeiro século na Palestina. Uma cerimônia de casamento duraria 7 dias. Os convidados não tinham nenhuma outra responsabilidade durante esses 7 dias, senão desfrutar da festa. Tinha abundância de comida, de bebida, música, dança, diversão, tanto na casa quanto na vizinhança, na vila. Se esperava que, numa festa de casamento, até os mestres da lei e os seus pupilos deixassem as atividades da Torá de lado e desfrutassem da festa com seus estudantes, né? Os mestres e seus estudantes. E aí nós vemos no verso 19, os convidados para o casamento, né? A ideia nesse casamento é a seguinte: esses convidados representam toda a festa reunida, impacientemente esperando para quê? Para começar a comer, gente. Qualquer pensamento em jejum, num momento desse, estaria fora de questão. E aí Jesus faz a pergunta retórica, cuja resposta é óbvia. A resposta que os seus ouvintes dariam: pode alguém fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Todo mundo ia dizer: é claro que não, ninguém está preocupado com jejum na hora da festa, na hora que o noivo está. Não se fala em jejum nessas horas. Por quê? Jejum e festa de casamento não combinam. Por favor, entendam. Não há nenhum problema com o jejum em si. Não é esse o ponto. Tá? Inclusive, Jesus deixa isso claro no verso 20. Jesus concede que quando o noivo for levado, naquele tempo, seus discípulos jejuarão. Então, qual é a diferença que Jesus quer destacar aqui, que há entre os seus seguidores e os outros? No caso aqui, dos fariseus e os seguidores também de João Batista. A diferença entre os seguidores de Jesus e os demais tem a ver o quê? Com a atitude deles relativamente a Jesus, ao ministério de Jesus. Porque isso é que vai determinar a relevância do jejum. Então, é o relacionamento com Cristo que determina a relevância do jejum e não o contrário. Jesus descreve a sua missão aqui nos versos 19 e 20 como um casamento. Aqui na metáfora, o Senhor Jesus é o noivo. Os discípulos são os convidados. Casamento não é ocasião para se abster, mas para se aproveitar. E aí Jesus coloca a sua missão, a sua pessoa, de maneira proeminente, inescapável no centro do palco. No Oriente Médio, ou melhor, no Oriente até hoje isso ainda é comum, né? A centralidade ali no casamento não gira em torno da noiva, gira em torno do noivo. Então Jesus, quando conta essa história, está ficando claro aqui que ele é um noivo e que ali no momento de jejuar, os seus discípulos são os convidados e eles estão desfrutando da presença do noivo. Ele está se colocando no centro do palco. E aí, se os discípulos de João Batista e dos fariseus entendessem de verdade o significado da pessoa de Cristo, que ele é o Messias prometido, aquele que veio instalar o reino de Deus, se eles entendessem isso, eles deveriam celebrar a presença do Messias, ao invés de jejuar. Mas se eles não festejam, o que isso mostra? A sua não aceitação da pessoa de Cristo. E ao se colocar como noivo, inclusive, meus irmãos, isso é muito importante para a passagem, Jesus invoca sobre si a autoridade divina. Por quê? Ele se apresenta como o próprio Deus, afinal de contas, Yahvé, no Antigo Testamento, várias vezes se coloca, numa linguagem também metafórica, para ilustrar o seu relacionamento com Israel, como quem? Como noivo, como marido de Israel. Isso está lá no profeta Isaías, capítulo 54, por exemplo. Isso está no livro do profeta Oséias. Então,
Yahvé, no Antigo Testamento, se coloca como o marido de Israel. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o noivo, meus discípulos os convidados, ele está invocando isso para ele também. E aí, tão logo, é interessante o verso 20, né? Tão logo, Jesus apresenta a imagem alegre, festiva do casamento. Eles iam visualizar aquela festa, aquela celebração, para tudo, para comemorar. Logo em seguida, imediatamente, Jesus traz algo sombrio, algo terrível de se acontecer numa celebração de casamento. Durante essa festa tão icônica, lhes será tirado o noivo. Bom, no casamento são os convidados que vão embora e o noivo vai começar a sua vida com a noiva. Mas aqui, olha só, o noivo é levado de maneira forçada. Ele é tirado, ele é levado. E aí é interessante porque Jesus, aí sim, ele fala da importância do jejum. A referência ao noivo sendo levado e a subsequente ideia do jejum dos discípulos é um lembrete, inclusive para a perseverança dos ouvintes, dos leitores, melhor dizendo, dos leitores originais aqui do Evangelho segundo Marcos, meus irmãos. O fato de Marcos registrar essa passagem da vida de Jesus, em que o ensinamento é, o noivo vai ser levado, e aí vocês vão jejuar, é um chamado à perseverança e fidelidade. Sabe por quê? Os leitores aqui, se vocês se lembram, nós dissemos que eles eram cristãos romanos. E com o que eles sofriam nesse período aqui em que Marcos foi escrito? Eles eram vítimas da perseguição implacável impressa pelo imperador Nero. Você já deve ter ouvido a história, Nero incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos, os cristãos foram perseguidos, transformados em tochas humanas para iluminar a cidade, por aí vai. Então eles estão lendo isso aqui, no momento em que o noivo não está com eles, em que eles estão sofrendo perseguição ferrenha. Jesus aqui na parábola está dizendo, olha, virão dias em que os próprios discípulos sofreriam por causa do meu nome. Uma vida, como disse Paulo lá em 2 Coríntios, de lutas por fora e temores por dentro. E aí nessa situação sim, o jejum os auxiliaria. Os auxiliaria a sustentar a sua fé, seria um auxílio à vigilância e à contrição, confiando o seu sustento plenamente em Deus, porque a ideia do jejum é a privação do alimento físico, na confiança que Deus vai te sustentar e te guardar. E aí você se aproxima de Deus, você tem intimidade com Deus. Enquanto o noivo estava lá, eles estavam na presença dele, não precisava jejuar, mas agora o noivo não está mais presente. Por isso, meus irmãos, inclusive o jejum vale para nós ainda hoje. É claro, nós temos a presença espiritual de Jesus conosco, sempre. Mas nós somos privados ainda da sua presença física. E enquanto nós vivemos aqui entre o já e o ainda não, ou seja, o reino já foi instalado, nós já fomos salvos, mas nós ainda lidamos com as dificuldades da vida, desse mundo caído. Nós ainda estamos na luta contra o pecado, contra a carne, contra Satanás. Nós estamos sujeitos a toda sorte de sofrimento. Então, o jejum nos auxilia a nos aproximarmos de Deus, confiando somente a Ele o nosso sustento físico e espiritual. E até quando isso? Nós lemos no início da liturgia, né? Até quando isso? Até o dia em que o noivo vier nos buscar. A gente leu Apocalipse 19, 6-9 no início do culto. E aí nesse dia, quando o noivo vier nos buscar, aí sim, acabou o jejum, gente. Não vai ter mais jejum. Porque não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais doença, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais pecado. Mas até esse dia, o jejum muito nos auxilia, meus irmãos. E aí então, o que nós vimos até aqui? O que Jesus está evidenciando quando Ele fala, olha, o noivo está presente,
As coisas agora são diferentes. Jesus está querendo mostrar algo. Espera aí, o noivo está aqui. Segura a onda aí no jejum. Jesus está mostrando que as antigas práticas de piedade judaica, certo? Então comentei quais eram as principais: jejum, esmolas, oração. Jesus está falando, olha, essas práticas não dão validade ao ministério de Jesus. Ao contrário, é Jesus quem valida a essas práticas. Como eu já disse, a importância do jejum, por exemplo, não depende a relevância do ministério de Jesus não depende do jejum, é o contrário. É o jejum que depende de ele estar ou não presente. Ele está falando, eles não vão jejuando porque eu estou aqui. Quando o noivo for levado, eles vão jejuar. É a pessoa de Cristo e a sua presença entre os discípulos que determina a prática. E aí Jesus continua nos versos 21 e 22, para deixar claro que uma nova etapa na história da redenção chegou, que a nova aliança entre Deus e os homens está sendo forjada, e que essa aliança não pode ser contida, adequada ou limitada pelas antigas ordenanças. Jesus faz mais duas metáforas, e aí ele nos ensina, esse é o nosso terceiro ponto, que o reino não pode ser contido pelas antigas práticas. Não se costura, 21, remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Assim como não há espaço, olha só como está ligado, assim como não há espaço para lamento durante a cerimônia de casamento, igualmente, novo remendo e vinho são incompatíveis com o pano velho e odre velho. A tentativa de combinar essas coisas irá destruí-las completamente. Mas o que quer dizer isso? Não estou entendendo. Vamos lá, o pano é velho. Quer dizer que já encolheu tudo que tinha para encolher. Já foi lavado várias vezes, já sofreu pegando sol, já ficou lá na corda pendurado e tal. O pano é velho, tão velho que ele está com um buraco. Só que roupa na época era caro, né? Então, vamos remendar, não vou descartar essa roupa. Mas se você remenda com um pano novo, você pega um pedaço quadradinho de pano assim, novo, novinho, costurando um pano velho, quando você for lavar, o que vai acontecer com o pano novo? Vai encolher, certo? Se ele encolhe, o que ele vai fazer? Vai rasgar a roupa, porque a outra roupa não tem mais o que encolher, vai rasgar e você estraga, a roupa velha fica mais estragada, aumenta lá o buraco, e o pano novo também você inutiliza. A questão aqui do vinho, semelhante. O odre era um recipiente feito com peles de animais, certo? Feito com couro. E era onde se armazenava bebidas, especialmente o vinho, certo? Então, o que acontece? Um odre velho, ele já dilatou, o couro já dilatou tudo que ele tinha para dilatar, porque o vinho novo, ele ainda tem um processo de fermentação que ainda vai acontecer, certo? Mas se você pega um vinho novo, que ainda vai fermentar um pouco, vai sair gás, certo? Coloca num odre velho que já expandiu tudo que ele tem para expandir, já está todo craquelado por fora, todo ressecado e tal. O vinho vai fermentar, vai expandir, o odre não vai aguentar, ele não tem mais o que dilatar, você tem que botar vinho novo em odre novo, porque aí conforme o vinho refermenta, a pele do animal vai ainda dilatar, mas isso tem um limite. Então Jesus está dizendo isso, olha, então vamos lá, tá bom, Rafael, entendi, mas o que isso tem a ver com tudo o que Jesus está falando? O que tem a ver, meus irmãos, é que essas parábolas dizem respeito à relação de Jesus, do cristianismo, com o quê? Com o judaísmo tradicional. As parábolas aqui ilustram a postura radical de Jesus. Jesus é o pano novo, Jesus é o vinho novo,
Jesus não é nenhum apêndice à ordem vigente. Ele não pode ser contido ou integrado às estruturas pré-existentes. E aqui entenda o contexto. Ele está falando do quê? Das estipulações dos homens, daquilo que as tradições dos homens estipularam. Por exemplo, esse jejum aí 2 vezes na semana, na Torá só tem um, rapaz. Como é que é isso? Você está impondo? Você está me comparando com os demais porque eu não estou fazendo isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Você não vai pegar o novo, a nova ordem, o reino que foi instalado e comprimir ele, para encaixar ele nessa coisa aí que vocês criaram. Seja no judaísmo corrente, seja a sinagoga, ou as interpretações equivocadas que aqueles homens tinham da Torá. Quando eu digo Torá, eu estou falando do Pentateuco, tá, irmãos? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que muitas vezes são chamados de lei no Novo Testamento e tal. A nova ordem inaugurada por Jesus não pode ser limitada pelas práticas vigentes. Vejam, Jesus não é um anarquista, não é isso, tá? Ele não é um anarquista, até porque nós já cansamos de ver. Ele vai à sinagoga, ele não está falando para queimar a sinagoga, que não é para ir na sinagoga, falando, não, Jesus ia à sinagoga, o apóstolo Paulo ia à sinagoga. Mas só que Jesus não vai à sinagoga como os demais. Como nós já vimos aqui, ele vai com um novo ensinamento, ele vai com autoridade que ultrapassa dos escribas. Ele honra a Torá, ele não é como aqueles homens que criam estipulações a partir da Torá, que não vem de Deus, porque ele é o próprio Deus e a palavra encarnada. Ele honra a Torá, por exemplo, quando ele cura um leproso, texto que o reverendo Joia pregou, mas fala, vai lá levar a oferta requerida por Moisés na lei. Ele subordina a Torá a si, enquanto realiza o seu ministério. Lá nos capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo Marcos, nós vemos assim, Jesus fala, ouvistes que foi dito, aí ele cita um mandamento, depois que ele diz, eu porém vos digo, mas ele nunca vai contra o mandamento, antes ele ensina, ele explica, ó, esse mandamento aqui está tratando disso, está escrito, não adulterarás, eu estou falando para você, se você olhar para a mulher do teu próximo com desejo impuro no teu coração, você cometeu adultério no teu coração. E é só um parêntese aqui, os profetas do Antigo Testamento, quando eles vinham trazer a palavra de Deus, sempre começa como? Assim diz o Senhor, 2 pontos, aí começa a palavra de Deus a partir do profeta. Jesus, para mostrar que ele é o próprio Deus, que ele é a palavra encarnada, ele não fala assim, diz o Senhor, não, o Senhor sou eu porém vos digo. Ele é a Torá encarnada, então ele está honrando, ele não é um anarquista. E aí os seus contemporâneos exclamam, como nós vimos aqui no capítulo 2, verso 12, jamais vimos coisa assim, jamais vimos tamanha autoridade. Por quê? Jesus é completamente diferente de tudo que veio antes. Ele não é como os escribas, ele não é como os fariseus, ele não é sequer como os discípulos de João Batista. Cristo é aquele que vai abrir mão de si mesmo, mas sim abrir mão da sua autoridade divina. É aquele que se entrega em serviço e ao mesmo tempo se entrega em fidelidade ao Pai. Ele entrega a sua vida para o mundo, mas ele não é cativo do mundo. Ele é o Messias que veio, instalou o seu reino. E esse reino instalado por ele não pode ser limitado pela ordem anterior. Então, é disso que ele está falando aqui quando ele fala do pano, do odre. E aí, concluindo, meus irmãos, a questão apresentada pela imagem do banquete de casamento e pelas 2 parábolas, não é se os discípulos vão como remendo de pano novo em veste velha, ou como vinho novo em odre velho, criar espaço para Jesus nas suas vidas. Então, Jesus, vamos trazer para a gente, vamos aplicar aqui. Jesus não está dando a opção assim, olha, vê se arruma um espaço aí para mim, na sua agenda, na sua vida, nas suas atividades. Não, não é isso, não vai dar certo.
A pergunta é se os discípulos vão abandonar suas práticas comuns e se eles vão participar dessa festa de casamento, como era costume da época, deixar tudo de lado e participar da festa. Se eles vão se tornar um recipiente completamente novo para a fermentação expansiva do Evangelho de Jesus Cristo no seu interior. O Evangelho que vai cada vez mais crescer nas suas vidas e render frutos. O velho homem não consegue suportar essa expansão. A vida cristã não é um remendo, não é uma reforma do que é velho, meus irmãos. A vida cristã é algo totalmente novo. Jesus veio trazer algo totalmente novo. Não é à toa que a Nicodemos ele disse: é preciso nascer de novo. Cristo não se adequa às nossas vidas. Se você está querendo achar um espaço na sua agenda para Jesus, você está querendo fazer ele se acomodar à sua vida, manter as suas antigas práticas, manter os seus antigos vícios, seus antigos desejos, isso não vai acontecer. Somos nós que nos submetemos a ele. Assim, meus irmãos, como ele não veio se adaptar àquele antigo sistema religioso, mas submeteu o antigo sistema a si, ele também não vai se adaptar às nossas vidas, mas ele nos submete a ele, porque ele é Salvador e Senhor. Se nós achamos que podemos submeter Cristo aos nossos desejos, como esses homens achavam que poderiam submetê-lo e a chegada do seu reino aos antigos sistemas religiosos, se nós achamos que podemos submetê-lo às nossas vontades, aos nossos vícios, às tradições, como aconteceu aqui no caso do jejum, na verdade, meus irmãos, nós não temos absolutamente nada. Nós estamos nos enganando. O cristianismo, de novo, sendo redundante, é algo completamente novo e diferente de tudo que nós vivemos antes. Como eu falei lá no início, não é igual você pegar, ligar seu celular numa imitação de vitrola e adaptar o novo com o antigo e ter duas coisas juntas. Não. Ou nós somos completamente de Cristo, ou nós não somos dele. Não existe meio termo. Jesus não falou: olha, tá bom, eu estou até trazendo um negócio novo, sabe, mas já que o jejum está aí, vocês estão fazendo, é tão bonitinho, tão legal, né? O jejum de fato é importante, gente, entendam. Mas vamos dar um jeito, vamos fazer uma acomodação, aí fica todo mundo feliz. Vamos procurar a paz, aí fica todo mundo bem no final da história. Não. Jesus vai manifestamente contra aquilo que eles esperavam dele. E qual foi o resultado dele? Da sua fidelidade ao seu chamado de ser fiel ao Pai. O resultado vai ser o plano para matá-lo daqui a pouco, lá no capítulo 3, verso 6. Porque é mais importante ser fiel, meus irmãos. Não há meio termo. Ele é um novo tecido que nos veste por completo com sua justiça. Ele é o vinho novo que preenche e transforma as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque teu Filho Jesus veio com toda a autoridade e submeteu todas as coisas, Senhor. Obrigado porque nele e através dele tudo passa a fazer sentido, Pai, e não o contrário. Senhor, nos ajude para que assim seja nas nossas vidas, que nós sejamos como esses recipientes novos, prontos a receber, ó Pai, prontos a receber o Senhor Jesus nas nossas vidas, e que Ele nos transforme, que a sua graça, a sua bondade venham a expandir em nós, ó Deus, cada vez mais, Senhor.
para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos no nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.